paz do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga amém. Antes de ler a palavra, agradecendo ao nosso Deus pela essa rica e grande oportunidade, nosso presidente, pastor Zilmar, pastor Eliel, pastor Júnior Cardoso, amigo que Deus me deu aqui, pastor Feitosa, Manuel da Guia, usando o nome deles, todos os obreiros desse campo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estamos aqui, também a nossa irmã Josi, esposo, Deus abençoe. Também pastor, está ali no fundo, lá de Nova York, está me acompanhando. Pastor Neemias está lá no fundo sentado, lá de Boston, está ali sentado com a ovelha do pastor, nosso amigo Eliel, está ali também no fundo sentado conosco, nos acompanha. Levanta a mão, pastor Neemias, lá no fundo sentado, lá de Boston. Deus abençoe todos os irmãos. Eu estou feliz de estar aqui, grato ao nosso bondoso Deus pela oportunidade. Tivemos assim, honrando também meu amigo pastor Wesley, estava ali conversando com ele. Chegamos aqui na cidade ontem, né? Somos parceiro dos Gideões há quase 10 anos, nesse trabalho que nós amamos, a obra missionária. Somos um missionário com trabalho na África, trabalho no Paraguai, em alguns lugares, mas viemos assim, dar um abraço nos irmãos, assim, caloroso. Logo após o culto, estarei indo para São Paulo, para amanhã eu prego lá na sede de São Paulo, de Madureira, do campo de Jandira. Então, logo após o culto, eu estarei viajando. Querido, sem delonga, abra sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Hoje é culto de ensinamento, e eu gosto de ensinamento. Nós temos 4 livros escritos da Bíblia, e é uma área que eu gosto, é ensinamento. Mas, remindo o tempo que foi nos posto, nós vamos falar em poucas palavras, né, o que Deus colocou ao nosso coração. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Essa palavra eu me lembro que nós pregamos na reunião de obreiro, né? Deus me deu ela hoje aqui para falar lá de Alagoas, em memória o pastor Neco, né, que está em memória. Nós pregamos na reunião de obreiro lá na sede de Alagoas. Sou pastor da Assembleia de Deus, credenciado da convenção. Trago um abraço do meu pastor presidente da Bahia, pastor Valdomiro, da nossa convenção lá na Bahia também. Um abraço do meu pastor local, pastor Antônio, do campo que eu faço parte, congrego na sede Central lá na Bahia. Pastor Davi Feitosa também mandou um abraço para todos os obreiros lá do campo Feira de Santana. Amigo nosso, estavam com ele no telefone mais cedo. Efésios 6:10 está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Repito, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se tivesse tempo, nós colocaríamos um tema: os 3 fortalecimentos da igreja. Qual o tema? Os 3 fortalecimentos da igreja. Pastor, qual é o primeiro fortalecimento? Palavra. Igreja sem palavra está fraca. Pastor, qual é o segundo fortalecimento? Jejum. Crente que não jejua está fraco. Pastor, qual é o terceiro fortalecimento? Oração. Falou já o pastor Eliel. Eu tivesse tempo para pregar sobre os 3 tópicos, mas não tenho. Remi no tempo, foi me posto. 3 tópicos que Deus me deu para a noite de hoje no culto de ensinamento: palavra, jejum e oração. Amados, nós somos sabedores, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Nós somos sabedores que Paulo, né, ele se converteu em Atos dos Apóstolos 9, em caminho de Damasco. Nós somos sabedores que Paulo recebeu uma profecia no capítulo 9, no verso 16, que ia sofrer e padecer pela obra do Senhor. Nós somos sabedores que em Coríntios capítulo 11, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi traído por falsos irmãos, Paulo sofreu na vigília, Paulo sofreu no jejum, Paulo sofreu até mesmo naufrágio ali até em Atenas, e também uma serpente que da ilha de Malta tentou até te matar, mas acendendo fogo e a serpente foi queimada. Por quê? Onde tem fogo de Deus, serpente é queimada. Nós somos sabedores que Paulo escreveu, até mesmo estudou, vamos atrás um pouco, em Atos 22:3, nos pés do doutor da lei chamado Gamaliel. Estudando com Gamaliel, ele escreveu 4 doutrinas teológicas. A primeira doutrina teológica que ele escreveu é chamada na teologia a doutrina dos anjos, conhecido como angiologia. A segunda, a doutrina do pecado, que é chamado a mateologia,
amatiologia. A terceira doutrina que ele escreveu, a doutrina de Cristo, chamado Cristeologia na área teológica. E a quarta é que essa igreja de Camboriú está esperando, a doutrina do arrebatamento, chamado escatologia. Paulo foi um homem letrado, ele fez até mesmo algumas viagens para Antioquia, para Anfinas, várias viagens missionárias Paulo fez, perseguido por Félix, perseguido por Agripa, perseguido por Festo, na sua trajetória ministerial. Mas uma das cartas que Paulo escreveu, que é conhecido como cartas Paulina, é a carta à cidade, ao povo de Éfeso. Ele escrevendo essa carta, ele está trazendo um vasto de ensinamento a uma das igrejas que era situada na Turquia. Era conhecida a cidade de Éfeso como centro do mundo antigo, fundada por Andromos, fundada também por um filho chamado Clomos, que era a rede Antena, uma cidade que tinha um anfiteatro que cabia de 24 mil a 25 mil pessoas no anfiteatro. Uma cidade, para quem não sabe, que tinha mais ou menos, nada mais, nada menos de 500 mil habitantes nessa cidade. Uma cidade que andava e permeava a idolatria, uma deusa pagã, conhecida como a deusa grega, chamada Diana, que era a deusa da caça ou até dos animais. Paulo, ele teve uma vasta de preocupação. Por quê? Porque o povo estava em decadência espiritual, o povo tinha perdido o contato, o povo tinha perdido a intimidade com Deus, o povo estava vivendo uma apostasia diante da presença de Deus. A palavra apostasia, para quem não sabe, é remação de marco, quebra de estatuto ou de paradigma. Então, o povo não obedecia mais a sacrossanta palavra do Senhor. Nós somos sabedores que na terceira viagem missionária do apóstolo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, ele entra na cidade de Éfeso, encontra 11 apóstolos, e ele pergunta: porventura, todos foram batizados no Espírito Santo? Eles abriram a boca e disse o apóstolo Paulo: nós nem sabemos que existe esse tal de Espírito Santo. Paulo, ele olha para ele e diz: poxa, mas em que vocês tiveram experiência? Em que vocês foram batizados? Eles abriram a boca como testemunho para o apóstolo e diz: olha, nós fomos batizados no batismo das águas, o batismo de João, que era filho de Salomé, junto com nosso irmão por nome de Zebedeu. Ele falou: poxa, mas João era primo de Jesus, ele veio primeiro preparando o caminho, mas João mesmo foi quem disse que ele veio batizando com água, mas após ele ia vir um que ia batizar com o Espírito Santo e ia batizar também com fogo. A Bíblia é categórica, sucinta e afirmativa em nos dizer que Paulo implorou a mão sobre eles, todos foram cheios do doutor majestoso, triunfante, poderoso Espírito Santo. João, quando foi preso também, até em um caldeirão de óleo quente, saindo vivo do caldeirão de óleo quente, a Bíblia é categórica em dizer que João foi jogado em uma ilha chamada Pátimo, que era próximo 22 quilômetros, segundo a geografia, do Mar Egeu, a mais ou menos 18 quilômetros do Mar Morto, era a ilha de Pátimo. Quando João foi jogado na ilha de Pátimo, cheio de troglodita, cheio de pessoas que não pagavam imposto, até mesmo o Império Romano, João jogado na ilha, o contexto vai dizer, nas páginas oliféricas do livro do Apocalipse, que João caiu com o rosto em terra, e ele está orando, porque crente quando está na prova, ele vai orar. Crente quando é perseguido, obreiros, ele vai orar. Crente quando está atacado, ele vai orar. Se tem uma coisa que deixa a igreja de Camboriú de pé, é a igreja de joelho dobrado. Tem alguém aqui que ora? Levanta a mão da glória. A Bíblia é categórica, eu encerro aqui. A Bíblia é sucinta, a Bíblia é bem afirmativa em nos dizer, até mesmo que João está orando, quando João está orando, recebe revelação de Deus, que essa revelação é escatológica. Por quê? Porque o texto vai dizer que ele viu 24 anciãos do trono. O texto vai dizer que ele viu 7 catiças de ouro. O texto vai dizer que ele viu as 7 pragas, os 7 selos. Aleluia. João, quando está vendo até mesmo aquela visão escatológica, ele viu um ser grande, que na área da teofania é até o próprio Deus. A palavra teofania no original é a manifestação visível de Deus. Por quê? Porque o Deus dessa igreja se manifesta na palavra, se manifesta na oração, se manifesta no louvor, se manifesta até mesmo no meio do fogo, se manifesta na... Quem crê que ele está se manifestando aqui? Deixa eu ver se alguém crê.
Alamaia. O texto é afirmativo em nos dizer que ele tem aquela visão. Ele tem naquela visão. Ele não tem a visão, pastor Zilmar, meu presidente, pastor Liel, pastor Júnior, meu amigo particular. Ele não tem uma visão do cabode de Deus, porque o cabode de Deus é a glória oculta. Agora o Shekinah de Deus é a glória manifesta. Quando ele vê o cabode, ele cai com o rosto em terra. Uma voz bradou com ele dizendo: João, levanta, meu servo, porque sou Deus que te mostra e falo contigo nesta noite. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo, e deu nas minhas mãos a chave do inferno e a chave também da morte. Ei, eu encerro. João se levanta, escreve carta ao Apocalipse, a igreja de Esmina, a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Quando João começa a escrever cartas às igrejas da Ásia Menor, ele escreve a carta à igreja de Éfeso, que nós lemos na noite de hoje, na minha participação e oportunidade, dizendo: conheço o teu labor, conheço a tua paciência, conheço a tua perseverança, que tem suportado homens maus, mas não são, que diz apóstolo, mas mente, mas tem um porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, da onde caíste, volta, te arrepende e pratica as primeiras obras. Encerro aqui. A igreja estava caída, a igreja estava apostata, e ele dá um dos conselhos, que eu podia colocar um tema aqui, pastor Júnior. Eu podia botar um tema aqui, se eu fosse pregar, eu ia botar os 3 fortalecimentos da igreja. Mas eu podia botar outro tema, pastor Feitosa. Pastor, qual o tema? Os 4 conselhos de Paulo à cidade de Éfeso. Qual o tema, pastor? Os 4 conselhos de Paulo à cidade de Éfeso. Primeiro conselho, Efésios 3,14. Desperta, tu que dormes, levanta entre os mortos, porque Cristo iluminará. Primeiro conselho. Segundo conselho, não vos embriagueis com vinho, que é a contenda. 5,18. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda. E aí, Paulo? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Terceiro conselho, nós lemos no demais, irmão meu, 6,10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, aleluia, e na força do seu poder. E o quarto conselho, pregador, se fosse o tema, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar pronto contra as astutas ciladas de sol. Quem entrou aqui para ser revestido nesta noite, levanta a mão para dar glória em Camboriú, irmão. Em pé, queridos, aleluia, vamos adorar a Deus. Aleluia, pastor Jair, um coro, aleluia, vamos adorar ao Senhor, já vamos ouvir a mensagem com o nosso pastor, aleluia, vamos cantar todos juntos e vamos levantar uma oferta